Olá, pessoal. Eu sou a Janaina Beatriz Silva da Costa, faço parte do Programa Educacional Tutorial PET Educação Física, o FAC, pelo tutor, professor Dr. Miguel Júnior Flor de Bortolini. Agora apresento a vocês esse artigo que foi publicado na revista Frontier in Public Health, com fator de impacto 3.018, que fala sobre associações entre aptidão física, atividade física, medida objetivamente e desempenho acadêmico. Associations between physical fitness objectively measure physical activity and academic performance. Bom, a atividade física ela é definida como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética e que resulta em gasto energético maior do que em repouso. Tem um efeito positivo no bem-estar físico e mental e na qualidade de vida geral. Então, além disso, os benefícios físicos e psicológicos da atividade física são amplamente reconhecidos, enquanto não há evidências abundantes sobre os efeitos diretos da atividade física na cognição. Portanto, pesquisar a influência da atividade física no desenvolvimento acadêmico é um tópico de pesquisa atual e de grande interesse em todo o mundo devido às crescentes evidências sobre o efeito positivo da atividade física no funcionamento cognitivo. Agora, os estudos sobre os benefícios cognitivos, eles focam principalmente no quê? No desenvolvimento de habilidade, aprendizagem e performance acadêmica. Em relação à educação física e à atividade física em crianças e adolescentes, o que vem sendo desenvolvido no fato de que a atividade física ela aumenta o oxigênio, saturação e angiogênese em áreas cerebrais, responsáveis pela realização de tarefas. Então, achados de revisões sistemáticas recentes e meta-análises mostraram que níveis mais altos de atividade física estão associados a níveis mais altos de performance acadêmica. Nem todas essas revisões eles levaram em conta a qualidade metodológica dos estudos e incluiu e examinou apenas a performance acadêmica dos alunos, que geralmente eram avaliados avaliando seus conhecimentos e aptidão escolar em várias disciplinas, sendo matemática e alfabetização as mais importantes. Materiais e métodos. Em relação aos participantes, nesse artigo foram recrutados 20 meninas do ensino fundamental com idade entre 11 a 12 anos, sendo que 4 delas foram excluídas do estudo em relação à norma 7080 e doenças, né? Então, o estudo ele foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinki e de todos os participantes que assinaram o consentimento informando aprovado pelo Comitê Nacional de Ética Médica. Procedimentos, aptidão física. Bom, a estatura corporal foi aferida quando as meninas estavam em trajes esportivos e estavam descalças. Então, foi utilizada uma plataforma de estadiômetro mecânico, que está presente na imagem, com um pequeno erro técnico de medida de 0,019%. Já o peso corporal ele foi medido por meio da balança eletrônica, e agora a dobra cutânea do tríceps ela foi medida a meio caminho entre o processo do acômio e o processo do elétron, né, com o plaquímetro de dobras cutâneas Repner, também presente na imagem. Já as habilidades físicas, elas foram determinadas usando a média de teste SlowFit, que é Physical Fitness Monitoring, monitoramento de aptidão física. Então, todos os testes eles foram avaliados, é uma amostra da população eslovênia, que esses testes foram feitos com as meninas da Eslovênia, de 11 a 12 anos, e elas possuem características dimensionais apropriadas e são adequadas para o uso. Então, para cada indicador de aptidão física, foi utilizado um teste abdominais, salto em distância, sentar, alcançar, corrida de 60 metros e 600 metros, que também estará nas tabelas nos próximos slides. Agora, rapidinho sobre o que é o SlowFit, né? Bom, o SlowFit é um sistema nacional de vigilância para o desenvolvimento físico e motor de crianças e jovens que anteriormente era conhecido como Carta Educacional Esportiva. O sistema foi implementado em 1982 numa amostra de escolas eslovênias e após 5 anos de teste foi introduzido em todas as escolas primárias e secundárias eslovênias. Então, todos os anos, todas as escolas primárias e secundárias da Eslovênia participam do SlowFit e apresentam também a população estudantil universitária. Então, com a ajuda dos dados do SlowFit, crianças, jovens e seus pais podem monitorar seu desenvolvimento físico e motor, enquanto professores e médicos adquirem informações importantes necessárias para o planejamento e implementação de intervenções nos casos em que as crianças apresentam dificuldades em seu desenvolvimento físico e motor ou orientação profissional, quando as crianças mostram habilidades extraordinárias. Nessa tabela tem a separação da tarefa de medição e a sua descrição. Então, nas características somáticas, a altura é a dimensão longitudinal do corpo, peso corporal, dimensão volumosa do corpo, dobra cutânea dos tríceps e avaliação da gordura subcutânea. Então, na aptidão física, fica a corrida de 600 metros para testar a resistência aeróbica geral, abdominais de 60 segundos, a força repetitiva, fique e alcance, né, a flexibilidade da parte inferior das coxas e pernas, braço dobrado, força do braço e cintura escapular, 20 segundos de toque na placa do braço, velocidade repetitiva, salto em distância em pé, força explosiva, curso de polígono para trás é coordenação, e corrida de 60 metros, velocidade. Atividade física. Para avaliar objetivamente o nível de atividade física, os participantes usaram o acelerômetro Actigraph GT3X por 5 dias, sendo 3 dias letivos, quarta, quinta e sexta, e 2 dias de fim de semana, sábado e domingo. Bom, os dados de sono e vigília eles eram lógicos e coincidiam com os diários que cobriam o horário escolar, atividades extracurriculares, horário pós-escolar e noturno, diurno, excluindo manhã e horário de sono. Então, se qualquer contagem do acelerômetro fosse maior que 16 mil contagens por minuto, eles seriam removidos porque se supõe que estejam além da faixa biologicamente plausível. Então, da mesma forma, se o aparelho ele registrasse o número de contagens menor que zero,
né, que se mantesse constantemente por 10 minutos ou mais, esses dados, eles também seriam removidos, porque supõe-se que seja um mau funcionamento do acelerômetro. Então, além disso, o tempo de uso foi calculado em relação às regras 70-80. Então, o tempo de uso foi definido de 7 horas da manhã às 9h30 da noite, que ficou 870 minutos. Então, portanto, o tempo de uso aceito foi de 609 minutos ou mais por dia, onde as consequências de 20 minutos consecutivos de zeros foram limpas, pois foi considerado que o ActiveGraph ele não estava sendo usado. Então, e os zeros foram, assim, alterados para dados ausentes. Performance acadêmica. O desempenho acadêmico foi avaliado para descrever os diferentes fatores que podem influenciar o sucesso dos alunos na escola. Então, a performance acadêmica ela foi apresentada por meio de notas médias, calculadas a partir de todas as notas obtidas durante todo o ano letivo, de 2014 para 2015, nas seguintes disciplinas: matemática, a língua eslovênia própria deles, inglês e PE-GPA. O GPA ele foi calculado como nota média aritmética das notas médias de todas as disciplinas daquele ano letivo. O GPA, normalmente, ele é chamado de média ponderada, né, que é a média de suas notas em um determinado período, mas ponderada de acordo com o peso de cada disciplina que você estudou naquele período. Bom, começando com a tabela 1, essa aqui mostra os resultados avaliados do PF, que é Physical Fitness e Aptidão Física dos alunos. Então, ele vai estar mostrando as estatísticas descritivas de aptidão física dos alunos, onde a gente pode observar que o valor do CV em porcento para o teste Bench-Arm-Eng é muito alto, o que indica a alta dispersão e uma distribuição de frequência. Na figura 1, mostra a atividade física combinada, então, da atividade física de dia de semana e atividade física de fim de semana das meninas e adolescentes em idade escolar. Então, nessa figura, ele mostra que a atividade física medida diária dos alunos atingiu 536, mais ou menos 240 contagens por minuto. Então, a atividade física média nos dias de fim de semana foi menor do que a atividade física nos dias letivos, presentes na imagem ao lado, né, respectivamente de 516 e 557. Então, a variância das contagens de atividade física de fim de semana foi de mais ou menos 328, indicando diferenças significativas na atividade física de fim de semana entre alunos do ensino fundamental. O desvio padrão das contagens de atividade física nos dias de semana foi de mais ou menos 199, indicando um padrão uniforme de atividade física das alunas durante o horário escolar, pois a dispersão das contagens de atividade física é menor do que nos finais de semana, independentemente de contagens de atividade física mais altas durante a semana, o teste T da amostra pareada não mostrou diferenças significativas nas contagens de atividade física durante a semana e finais de semana. Na tabela 2, a participação esportiva e o deslocamento dos participantes incluídos, que mostra, assim, a prevalência de crianças que praticam esportes adicionais durante o dia, em minutos por dia, e a forma como se deslocam em minutos por dia. Então, o teste aqui quadrado, que é esse, não mostrou correlações significativas entre praticar esportes e tipo de atividade física e entre os modos de deslocamento e os tipos de atividade física. Como pode ser visto nas distribuições percentuais presentes na tabela, as crianças que praticam esportes adicionais ou atividade física, elas estão atingindo as recomendações, certo? Para atividade física alta. Então, da mesma forma, as crianças que deslocavam ativamente estão passando a maior parte do tempo na atividade física ativamente. Já as suas notas médias, elas foram calculadas para o ano letivo 2014-2015, com o cálculo de nota média que levou em consideração todas as notas de uma disciplina individual no ano letivo do 14 ao 15. Então, todas as notas e estatísticas descritivas da performance acadêmica são apresentadas agora na próxima tabela, a tabela 3, que ela fala sobre estatística descritiva para desempenho acadêmico. Então, ele as correlações entre PF, que é Physical Fitness e Aptidão Física, e performance acadêmica, e entre a atividade física e a performance acadêmica. Então, foram identificados por meio das análises de correlações do esperma, aparente na próxima figura agora, na figura 2, onde mostra, assim, as correlações acima mencionadas para 20 meninas na idade escolar. Então, na figura 2, ele vai estar tendo a correlação entre aptidão física e desempenho acadêmico, e atividade física e desempenho acadêmico, nas correlações estatisticamente significativas que foram marcadas com P menor que 0,05 e P menor que 0,01. Né? Então, observe que os coeficientes da relação, correlação para os testes Polygon, Backyard, Sprint de 60 metros e Rhone de 600 metros, como marquei aí, foram negativos. Então, apesar disso, apresentamos com valores positivos, pois valores mais baixos dos testes citados acima representam melhores resultados e, portanto, a correlação foi essencialmente positiva. Então, à primeira vista, percebe-se que a nota de educação física, ela apresenta maiores correlações gerais com os resultados de bateria de testes de physical fitness, aptidão física. Então, no nível de significância de 0,01. Já, no entanto, as correlações diminuem surpreendentemente para o PA diário, que é físico activo de atividade física, diário combinado, então, especialmente a atividade física diária de fim de semana. Então, a situação é um pouco diferente para o GPA, que é a média ponderada. Então, onde as correlações com PF, que é Physical Fitness, aptidão física, foram, em sua maioria, moderadas, com exceção do TEMP, que é o que eu marquei com rosa, onde o R é igual a 0,26.
Então, fora eles, foram moderados a altos para a atividade física. Então, uma tendência semelhante foi observada aqui para notas em matemática, linguagens nativas, que é a eslovênia, e estrangeiras, que é o inglês. A correlação gerais mais baixas com os resultados de física ou fitness, que é a aptidão física, é uma das mais altas com o CF, né, que foram encontradas para as notas da língua nativa. Agora, para concluir, né, o objetivo desse estudo ele foi de investigar o nível de IPF e AF, objetivamente medido de meninas da Eslovênia, né, em relação entre o PF, o AP e seu AP, né, Performance Academic, atividade física. Então, os resultados mostraram que as meninas eram mais ativas fisicamente, certo? Então, durante a semana, e menos ativas nos finais de semana. Então, além disso, as correlações moderadas a altas foram encontradas entre os resultados de IPF e GPA, que é a chamada média ponderada, né, matemática, nativo, que é a língua nativa deles, a nota de linguagem estrangeira, que seria o inglês, né? Então, a maior correlação foi encontrada entre o GPA e o PA, né, performance acadêmica de área combinada, que foi demonstrando, né, que o sistema de educação física ele pode influenciar a futura atividade física na vida deles, né, no estilo de vida dos escolares, onde, consequentemente, o estado da saúde da aptidão física, né, da idade adulta deles também vai ser influenciado. Então é isso, pessoal. Fico com a frase: educação física é a arte de ensinar através do movimento, pelo autor Matheus Alves, e até a próxima. Muito obrigada.